compostagem é a decomposição controlada da matéria orgânica com o objetivo de acelerar um processo que ocorre naturalmente. O resultado da compostagem é um humus que vai trazer N benefícios para o solo, vai melhorar a estrutura do solo, vai melhorar a retenção de água, a biologia do solo, aumentar a CTC, diminuir a lixiviação de nutrientes, entre outros benefícios. São 5 os principais fatores que vão afetar na decomposição da matéria orgânica. A primeira delas, e mais importante, que a gente tem que ficar atento no nosso processo de compostagem, é a relação carbono-nitrogênio, onde o carbono ele vai fornecer a matéria orgânica para os micro-organismos decomporem, se alimentarem, enquanto o nitrogênio vai ser usado por esses micro-organismos para poderem proliferar, para poderem ter o seu crescimento ali, se desenvolverem naquele monte de composto. É muito importante a gente levar em consideração essa matéria orgânica e fazer um bom planejamento da nossa relação carbono-nitrogênio, pois se ele tiver em excesso na nossa compostagem, esse nitrogênio ele vai representar um mau cheiro, então começa a sair mau cheiro da nossa compostagem. E o inverso também, se eu tiver carbono em excesso, o meu processo de compostagem vai demorar muito tempo. Então a gente tem que manter essa relação carbono-nitrogênio muito bem controlada. Se você quer aprender aí como fazer esses cálculos de relação carbono-nitrogênio para fazer um monte de compostagem bem feito, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar um vídeo para isso. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração para o processo de compostagem é a presença de organismos. A decomposição da matéria orgânica é uma ação conjunta entre macro e mesofauna, no caso ali minhoca, formiga, besouros e até mesmo ácaro, com a microfauna, que são os micro-organismos ali, as bactérias, leveduras, fungos, actinomicetos, enfim. Cada organismo vai trabalhar numa fase diferente da decomposição da matéria orgânica. Inicialmente, os micro-organismos começam a metabolizar o nitrogênio orgânico e começam a transformar esse nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal. Essa amônia ela pode se volatilizar ou pode se converter em nitrato a partir da nitrificação, o que vai acidificar o nosso composto para outros micro-organismos começarem a trabalhar. Esses micro-organismos eles estão presentes no ar, estão presentes no próprio resíduo orgânico que a gente vai utilizar para fazer o composto, mas se você quiser inocular mais micro-organismos para acelerar o processo, você pode utilizar os EMs, que são micro-organismos eficientes, que hoje em dia a gente encontra caudas prontas para comprar. O mesmo a gente pode fazer, pode coletar esses micro-organismos na natureza e levar para o nosso composto. Se você quiser aprender como fazer esse processo de captura dos EMs e o preparo da cauda, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar um vídeo mostrando todos os passos desse processo. O terceiro fator que a gente tem que levar em consideração no processo de compostagem é a temperatura. A ação dos micro-organismos ali decompondo aquela matéria orgânica, acaba produzindo energia. E essa energia faz com que aumente a temperatura do nosso monte de composto. Quando chega aproximadamente aí a 40 graus Celsius, começa a favorecer o crescimento daqueles micro-organismos termofílicos, que vão acelerar a decomposição ali da matéria orgânica. Quando chegar a uma temperatura de 55 graus Celsius, começa os patógenos, os micro-organismos patogênicos que tiverem presente ali na nossa compostagem, elas começam a morrer. Quando a temperatura alcança 65 graus Celsius, os micro-organismos que são responsáveis pela decomposição que vão ser afetados. Então a gente precisa controlar essa temperatura através da umidade e da aeração, o que leva a gente aos outros dois fatores que a gente vai ter que controlar. O quarto fator que a gente vai levar em consideração para a produção do composto é a umidade. A umidade, além de garantir as atividades microbianas ali
do nosso composto, pois 90% do micro-organismo é de água, então ela vai precisar de bastante umidade. Essa umidade também ela vai atuar regulando a temperatura daquele composto. É importante a gente manter aproximadamente entre 40% e 60% de umidade no composto para manter uma boa temperatura. Quando a gente começa a passar de 60% de umidade, a gente começa a diminuir a aeração do nosso composto. A aeração do composto está relacionada ali com o teor de oxigênio que vai estar disponível para os micro-organismos fazerem uma decomposição aeróbica daqueles resíduos orgânicos. Na ausência desse oxigênio, na ausência de aeração, vai ocorrer uma oxidação anaeróbica e vai acabar produzindo ali algumas aminas incompletas e alguns compostos de enxofre, o que vai causar mau cheiro no processo de compostagem. A umidade e a aeração elas estão intimamente relacionadas uma com a outra, porque elas vão ocupar o mesmo espaço entre as partículas desse composto. Ou seja, se nos espaços onde tiverem a umidade, não pode haver aeração, e onde houver aeração, não pode haver umidade. Então, dessa forma, a gente tem que controlar esses dois fatores a ponto da gente ter um composto ótimo com um processo que a gente vai conseguir controlar ali para ter uma boa produção de um bom humus. Hoje eu fico por aqui. Se ficou alguma dúvida aí sobre processo de compostagem, ou se você quiser que a gente se aprofunde mais em algum desses principais fatores aí que a gente comentou, deixa aqui nos comentários. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo.